Olá, meu nome é Carla. Carla Kelly. Eu vou falar sobre tendências periódicas, reações químicas e hidrogênio. A tabela periódica organiza os elementos químicos até então conhecidos em uma ordem crescente de número atômico, quantidade de prótons do núcleo do átomo. Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples que eles formam variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares em funções do aumento ou da diminuição dos números atômicos. As propriedades periódicas que se comportam dessa forma são chamadas de propriedades periódicas. As propriedades periódicas são características ou tendências que certos elementos químicos podem revelar segundo a sua posição na tabela periódica e ocorrem à medida que o número atômico de um elemento químico aumenta, ou seja, assume valores que crescem e descrescem em cada período da tabela periódica. As principais propriedades periódicas químicas dos elementos são raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade e eletroafinidade. Já as físicas são pontos de fusão e ebulição, densidade e volume atômico. Raio atômico pode ser definido como a metade da distância entre dois núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, sem estarem ligados e assumindo os átomos como esfera. Isso acontece porque em uma mesma família, uma coluna, as camadas eletrônicas vão aumentando e conforme se desse uma casa, e consequentemente o raio atômico aumenta. Em um mesmo período, o número de camadas eletrônicas é o mesmo, mas a quantidade de elétrons vai aumentando da esquerda para a direita, e com isso a atração pelo núcleo aumenta, diminuindo o tamanho atômico. Potencial de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon em estado gasoso. Esse elétron é sempre retirado da última camada eletrônica, que é a mais externa e é conhecida como camada de valência. Quanto maior o raio atômico, mais afastados do núcleo os elétrons da camada de valência estarão. A força de atração entre eles será menor também, e, consequentemente, menor será a energia necessária para retirar esses elétrons e vice-versa. Por isso, a energia de ionização dos elementos químicos na tabela periódica aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico, isso é, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Eletronegatividade representa a tendência de que um átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química covalente em uma molécula isolada. Os valores das eletronegatividades dos elementos foram determinados pela escala de Pauling. Foi observado que conforme o raio aumentava, menor era a atração do núcleo pelos elétrons compartilhados na camada de valência. Por isso, a eletronegatividade também aumenta no sentido contrário do aumento do raio atômico, sendo que varia na tabela periódica de baixo para cima e da esquerda para a direita. Eletropositividade é a capacidade que o átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos, em comparação a outro átomo, na formação de uma substância composta. Visto que, ao contrário da eletronegatividade, a sua ordem crescente da tabela periódica também será ao contrário da mostrada para a eletronegatividade, ou seja, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Afinidade eletrônica corresponde à energia liberada de um átomo no estado gasoso, quando ele captura um elétron. Essa energia é chamada assim porque ela mostra o grau de afinidade ou a intensidade da atração do átomo pelo elétron adicionado. Infelizmente, não são conhecidos todos os valores que as eletroafinidades de todos os elementos, mas os que estão disponíveis permitem generalizar que essa propriedade aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica. Agora eu vou falar sobre as reações químicas. Reações químicas são os processos que as substâncias, ao entrar em contato com as outras, reagem formando novos compostos. Elas podem ser vistas com mais precisão em laboratórios através de equipamentos específicos, mas no dia a dia os resultados das reações químicas estarão nos alimentos que apodrecem, em remédios,
nas combustões, nos produtos de limpeza, etc., podendo ser percebidos por meio da liberação de calor, mudanças de cor e odor e liberação de gás. Nas reações químicas, pelo menos uma ligação é desfeita ou criada com a quebra de ligações. O tempo para que elas aconteçam é diferente para cada caso, pois a velocidade envolvida varia de acordo com a condição de temperatura, concentração de substâncias e o contato entre os elementos químicos. Durante as reações químicas, a massa, os átomos e os íons permanecem conservados. As substâncias envolvidas podem liberar energia ou absorvê-la, de forma exotérmica ou endotérmica, respectivamente. Como resultado, criam novas moléculas, mantendo o átomo inalterado. Tipos de reações químicas. Reações químicas orgânicas possuem várias formas de obtenção, sendo usadas geralmente para a produção de remédios, cosméticos e alimentos. Produzem compostos baseados em cadeias carbônicas e podem dividir-se em 3 formas de reação, sendo substituição, adição e eliminação. Reações químicas inorgânicas. Ocorre quando substâncias inorgânicas compõem o mesmo recipiente. Normalmente, os inorgânicos reagentes são ácidos, bases, sais, óxidos, carbonetos, hidretos, sulfetos, peróxidos e superóxidos. As substâncias inorgânicas são formadas por átomos e moléculas sem cadeias carbônicas em sua composição. As reações desse tipo podem ocorrer de diversas formas, conforme apontadas nas classificações das reações químicas, explicadas no final do texto. Contudo, destacam-se esse quesito: as reações de decomposição, quando o composto origina 2 substâncias simples ou compostas, e ostulação, quando sulfetos inorgânicos reagem com o gás oxigênio, formando um dióxido de enxofre acompanhado de um metal ou um óxido metálico. Como as reações químicas são representadas? As reações químicas são representadas por meio de uma equação com símbolos padronizados, em que as substâncias são identificadas por meio de abreviaturas, acompanhadas de uma seta apontando para o lado direito, indicando a transformação. Nesse processo, considera-se como reagentes os elementos que ficam no início da reação e sofrem a transformação e classificam-se como produtos ou compostos que aparecem no segundo membro da equação, também sendo resultados da reação. Assim seria reagentes e produtos com a setinha. Reagentes e aqui produtos. Ainda na equação, deve-se informar o estado físico de cada elemento. Para isso, é necessário indicar entre parênteses a inicial da substância. S para sólido, L para líquido e G para gasoso. No entanto, existem outros símbolos nas equações químicas que indicam quanto a substância está meio aquoso e em vapor, que são representados por AQ, entre parênteses, que é aquoso, e V, entre parênteses, que é vapor. Agora eu vou falar sobre o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico com número atômico 1 e representado pelo símbolo H, com a massa atômica aproximadamente de 1 também. O hidrogênio é o elemento menos denso, ele é o primeiro, com o número atômico 1. Ele geralmente apresenta-se em sua forma molecular, formando o gás diatômico, H2. Formando o gás diatômico nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Esse gás é inflamável, incolor
inodoro e insolúvel em água. O hidrogênio, por possuir propriedades distintas, não se enquadra claramente em nenhum grupo da tabela periódica, sendo muitas vezes colocado no grupo 1, anteriormente chamado 1A. Tá aqui, ó. Grupo, período e bloco. Sua série química é não metal, o estado da matéria é gasoso, seu ponto de fusão é de aproximadamente 14 Kelvin e o ponto de ebulição 20. Sendo muitas vezes colocado no grupo 1 por possuir apenas um elétron na camada de valência, ou na última camada, que está aqui, que aqui é a camada mais externa, aí aqui é chamada de camada de valência. O hidrogênio é o mais abundante dos elementos químicos, constituindo aproximadamente 75% da massa elementar do universo. Estrelas na sequência principal são compostas primeiramente de hidrogênio em seu estado de plasma. O hidrogênio elementar é relativamente raro na Terra e é industrialmente produzido a partir de hidrocarbonetos presentes no gás natural, tais como metano, após a qual a maior parte do hidrogênio elementar é usado em cativeiro, o que significa localmente no lugar de produção. Os maiores mercados do mundo usufruem do uso do hidrogênio para aprimoramento de combustíveis fósseis, no processo de hidrocraqueamento e na produção de amoníaco, maior parte do mercado de fertilizantes. O hidrogênio é atualmente dispendioso, o que privilegia sua obtenção a partir do gás natural. O isótopo de hidrogênio que possui maior ocorrência, conhecido como próton, é formado por um único próton e não possuindo nenhum nêutron. Em compostos iônicos, pode ter carga positiva se tornando o cátion ou carga negativa se tornando o ânion, conhecido como hidreto. Também pode formar outros isótopos, como deutério com apenas um nêutron, o trítio com 2 nêutrons. O elemento hidrogênio também forma composto com a maioria dos elementos e está presente na água na maior parte dos compostos orgânicos. Possui um papel particularmente importante na química ácido-base, na qual muitas reações envolvem a troca de prótons entre moléculas solúveis. A solubilidade e características do hidrogênio com vários metais são muito importantes na metalúrgica, uma vez que muitos metais podem sofrer fragilidade em sua presença e no desenvolvimento das matérias seguras de estocá-lo para o uso de combustíveis. É altamente solúvel em diversos compostos que possuem terras raras e metais de transição e podem ser dissolvidos tanto em metais cristalinos e amorfos. A solubilidade do hidrogênio em metais é influenciada por distorções ou impurezas locais na estrutura cristalina do metal. Então foi isso, falando sobre tendências periódicas, reações químicas e o hidrogênio. Obrigada pela atenção.